Meus queridos, beleza? Aqui quem fala é o professor Kevin e hoje a gente vai dar continuidade à nossa bioquímica. Antes de a gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal e qualquer dúvida que você tiver, você pode clicar lá no meu Instagram, Kevin Rover. Mas vamos lá, queridos. Hoje a gente vai falar sobre vitaminas, é isso mesmo. Vitaminas, queridos, é um conteúdo que cai demais em prova porque ele está muito relacionado com a tua vida. Primeiro, o que é uma vitamina? Vitamina é uma substância orgânica que normalmente a gente ingere de acordo com a nossa alimentação. Então a gente fala que a vitamina é um alimento, porque normalmente ela está presente na nossa dieta, e ela tem função regulatória. Como assim que é função regulatória? Ela faz um processo acontecer em um estágio maior ou menor, simplesmente isso. Pô, Kevin, eu lembro de regulador, eu sempre lembro de hormônio. Vitamina é um hormônio? Não, queridos, não. Preste atenção. Esse alimento regulador, ele regula de uma forma um pouco diferenciada. Como? Geralmente, para uma enzima funcionar, ela precisa de alguma coisa que vá ativar ela. Por exemplo, o sal mineral é uma estrutura que ativa muita enzima. Vou te dar um exemplo bem simples. Hemoglobina é uma enzima, uma proteína que carrega oxigênio, concorda comigo? A hemoglobina ela só funciona se tiver a presença de ferro, que é um sal mineral. Então a gente fala que esse ferro ele age como um cofator. Quando o cofator ele é orgânico, como uma vitamina, eu não chamo normalmente de cofator, mas sim de coenzima. Então significa que as vitaminas elas são coenzimas. Elas são capazes de fazer o quê? De fazer uma enzima funcionar. Então você vai ver, queridos, que a vitamina está muito ligada a processos, tá bom? Então toda vez que você pensar em vitamina, você vai pensar nela auxiliando a fazer algum tipo de processo. Mas vamos lá, queridinhos, quando a gente fala de vitamina, a gente separa ela em dois grandes grupos. O grupo da hidrossolúvel, que tem a ver com vitaminas que são mais polares, então elas são dissolvidas em água, e o grupo da lipossolúvel, que são vitaminas que são apolares, então elas são dissolvíveis em quem? Em lipídio, que é o nosso solvente apolar, tá? Então, hidrossolúvel dissolvível em água, lipossolúvel dissolvido em lipídio. Aqui eu preciso de uma atenção de vocês. Por quê, queridos? Quando a gente dissolve uma coisa em água, você concorda que a água ela circula no teu corpo em grande quantidade e ela é liberada pela sua excreção? Então significa que as coisas que estão também dissolvidas em água, elas acabam também sendo liberadas na sua excreção, né, junto com o resto do teu corpo. Porém, queridos, é claro que eu não vou liberar tudo de uma vez, mas eu vou liberar de forma mais rápida. Então a gente fala que a vida útil de uma enzima hidrossolúvel dentro do nosso corpo, ela é mais baixa do que a vida útil da enzima, da vitamina lipossolúvel. E o que isso quer dizer para mim, Kevin? Se a vida útil é mais baixa, eu tenho que consumir mais. Então, normalmente, eu preciso consumir uma quantidade maior de hidrossolúvel do que uma quantidade de lipossolúvel. Pô, Kevin, então significa que a hidrossolúvel é mais importante? Não. Significa só que eu preciso consumir o quê, gente? Um pouquinho mais, tá bom? Jovens, vamos lá. As vitaminas hidrossolúveis, elas vão se dividir em dois grupos, complexo B e vitamina C. Complexo B, ele é bastante encontrado em cereais, então grande parte dos cereais e vários vegetais, principalmente vegetais verde escuro, ele vai ter bastante vitamina do complexo B. E vitamina C é muito encontrada em frutas cítricas, você já sabe disso, né? Laranja, limão, abacaxi, você vai perceber que tem bastante vitamina C. Vamos com calma aqui. O complexo B, queridos, ele está muito ligado ao seu processo metabólico da produção de energia. Então aqui você vai ver várias estruturas que compõem o processo que a gente chama de respiração celular. Então significa que toda vez que a gente pensar em complexo B, a gente vai pensar em produção de energia. Quer ver um exemplo disso aí? A vitamina B1, ela é uma vitamina que ela é quase que precursora ali de uma respiração celular. Ela atua diretamente na respiração celular. Significa o quê, queridos? Que a falta de B1, por exemplo, que a gente chama de avitaminose, o que é a avitaminose? A falta de vitaminas, certo? Então a falta de B1, ela gera uma doença do qual o indivíduo ele vai ficar animado ou ele vai ficar apático, ele vai ficar fadigado? Vai ficar apático e fadigado, certo? Que a gente chama de beriberi. Perfeito aqui. Uma enzima ou uma vitamina aqui que tem tido bastante sucesso aí ultimamente é a vitamina B9, que a gente chama de ácido fólico. Por quê, Cris? Porque a gente percebeu que a falta dela durante a gravidez pode causar malformação no feto. Então ela é uma vitamina que preocupa bastante as mulheres grávidas. Normalmente as mulheres podem até tomar um suplemento de
B9, certo? Justamente para garantir que não vai ter falta daquela estrutura, certo? Além disso, você tem a vitamina B12 também, que atua muito na formação de hemácia. A B9 também atua junto com ela. E aí a falta delas acaba que a hemácia ela não fica normal. A gente chama isso de anemia perniciosa, tá? E assim por diante. Queridinhos, quando se fala de vitamina C, o que você vai pensar muito vai ser na imunidade. A vitamina C, ela está diretamente ligada ao funcionamento do seu sistema imunológico. Então, quanto mais vitamina C, melhor seu sistema imunológico ele consegue funcionar. Isso é bastante interessante também. Uma das coisas que você tem que prestar atenção é a seguinte, queridos. A vitamina C, ela é também um antioxidante. O que é um antioxidante? Já ouviram falar de radical livre? Radical livre é aquele composto que às vezes tu quebrou ali no teu corpo um composto específico, X, por exemplo. Você foi lá e consumiu um McDonald's. Aí você consumiu gorduras. Na hora que você for quebrar essa gordura, ao invés de você transformar tudo em ácido graxo e glicerol, não, você teve alguns intermediários que simplesmente se soltaram ao longo das reações químicas. Só que esses intermediários, eles se soltaram de forma instável. Então, se uma molécula está instável, ela vai procurar alguém para estabilizar ela. Só que, normalmente, esse alguém é uma estrutura celular sua, certo? E aí, o que acontece? Esses radicais livres, eles começam a destruir suas estruturas celulares. E isso vai deixando a célula mal metabolicamente falando. Então, ela vai envelhecendo, certo? Então, muitas vezes o radical livre está ligado ao envelhecimento celular. Isso é muito comum aparecer, certo? Os antioxidantes, eles neutralizam esses radicais livres. Eles não precisam reagir com alguém? Com o que ele vai reagir? Com um antioxidante, certo? Então, significa que a vitamina C e os outros antioxidantes, eles são muito ligados a rejuvenescimento e bom funcionamento do corpo. Fechou? Queridinhos, quando se fala de vitaminas lipossolúveis, você vai perceber que a gente tem 4 aqui, ó, KD. Já ouviu falar delas? Vitamina K, vitamina A, vitamina D e vitamina E. Aqui, queridos, a fonte delas também tem em diversos vegetais, principalmente os vegetais que acumulam gordura em seu interior. Então, por exemplo, abacate, castanhas, vai ter bastante desse tipo de vitamina, assim como alguns que têm pigmento, cenoura, por exemplo, que o pigmento é lipídico, entre outras coisas. Mas aqui você vai ter também uma grande quantidade em carnes, tá? Então, quem come carne, aqui, querido, já está quase que resolvido, porque ele consegue ter, né, um monte de vitamina lipossolúvel. Mas vamos lá, queridinhos, vitamina K. Toda vez que a gente pensar em vitamina K, a gente vai pensar em coagulação. A gente precisa lembrar o seguinte, queridos. Toda vez que você ouvir falar de coagulação na rua, tu tem que lembrar de 3 coisas. Primeiro, plaqueta, tá? Não existe coagulação sem plaqueta. Segundo, queridos, cálcio. Perfeito? O cálcio faz parte da cascata de coagulação sanguínea. Terceiro, vitamina K. Legal? A nossa sorte, né, é que a vitamina K ela é produzida dentro do seu organismo. Não por ele, mas por residência do seu organismo que fica no intestino. A gente chama ele de microbiota intestinal. Então a microbiota intestinal ela consegue produzir sua vitamina K. Então isso é mais suave para você. Você não precisa ficar correndo atrás de buscar consumir uma grande quantidade de vitamina K. Por quê, queridos? Porque sua microbiota resolve esse problema para tu. Vitamina A, queridos, ela vai sempre ter muito a ver com visão. Tá? Vitamina A, outro nome dela, pra você ter uma noção, é retinol. Tá? Retinol te lembra de retina, certo? Então, toda vez que você pensar em vitamina A, querido, você vai lembrar de visão ou bom funcionamento da visão, principalmente da retina. Então, ela ajuda os seus cones e bastonetes a conseguir o que, queridos? A conseguir enxergar aqueles estímulos luminosos. Principalmente o bastonetes, porque ela atua na transformação do que a gente chama de rodopsina. Legal? Pô, isso aí a gente vai ver aonde? Lá no sistema sensorial a gente vê com mais detalhe. Os bastonetes, jovens, eles têm a ver com escala cinza. Então, toda vez que você vê escala cinza, você está ativando esses bastonetes. Significa que a falta de vitamina A, muitas vezes ela pode trazer, queridos, um mau funcionamento dos bastonetes, que a gente chama de cegueira noturna. Legal? Aonde que eu vou encontrar bastante vitamina A? Vitamina A por si só, se pronta, você vai ter algumas carnes. Porém, a gente consome muito precursor da vitamina A chamado de beta-caroteno.
Beta-caroteno é uma pigmentação vegetal que tem essa coloração mais amarelada, mais alaranjada. Então, esses vegetais têm essa coloração, normalmente tem uma quantidade de beta-caroteno muito grande. Um exemplo claríssimo disso chama-se cenoura. Tá? Já ouviu falar que cenoura é muito bom para a visão? Então, por que cenoura é bom para a visão, queridos? Simplesmente porque ela tem uma quantidade de beta-caroteno muito grande, tá bom? Queridos, vitamina D. Vitamina D é aquela que você sintetiza pelo sol, ela é super famosa, tá? Toda vez que a gente pensar em vitamina D, a gente vai lembrar de um sal mineral chamado de cálcio. Por quê, queridos? A vitamina D, ela atua justamente na absorção do cálcio pelo teu corpo. Então, o teu corpo, quando você come cálcio, você precisa absorver aquele cálcio. E a vitamina D aumenta esse poder de absorção. Isso é muito legal, tá bom? Então, queridos, outro nome dela também é calciferol, outro nome dela, né? Mas a vitamina D, ela é aquela que você biossintetiza através do sol. Então, significa, já ouviu falar que você tem que tomar uma horinha de sol ali durante o dia, principalmente o sol da manhã? Isso é super importante para você sintetizar vitamina D. Por isso que, por exemplo, querido, todo bebezinho, você tem que colocar ele para fazer o quê? Para tomar sol. Preso, querido, sempre vai ter a hora do banho de sol, porque eu preciso daquilo para conseguir sobreviver. Tome um pouquinho de cuidado, a vitamina D, ela tem sido muito pesquisada ultimamente, então além do metabolismo de cálcio, a gente percebe que ela está muito ligada, por exemplo, com o sistema imunológico. A gente sabe hoje que a gente tem vários tipos de vitamina D, então cada uma delas ela atua sobre uma estrutura específica. Então é bem legal porque pode aparecer alguns textos falando dessas outras atuações da vitamina D, e aí simplesmente você precisa ligar o nome aqui à pessoa, tá? A falta de vitamina D, queridos, ela pode dar raquitismo, que é quando o teu osso ele não consegue ter cálcio suficiente, então ele não consegue ser forte o suficiente para sustentar de forma boa. Então você vai ver que a perna do cara ela enverga, certo? Justamente por causa do peso. O externo é comum ele pular um pouquinho para fora, tá? Então, essas pessoas que têm problema de vitamina D, a gente chama elas de raquítica, tá? Ou que ela tem algum problema de raquitismo. Vitamina E, jovens, ela tá muito ligada com duas coisas. Primeiro, esterilidade. E segundo, sistema nervoso, tá? A gente percebe que a vitamina D, que a vitamina E, ela está bastante ligada desse processo, tá bom, queridos, do seu impulso nervoso, das suas sinapses nervosas. Então significa que uma grande quantidade de vitamina E é excelente para o quê? Para ter uma capacidade nervosa muito boa. Aqui a esterilidade em humanos não está muito bem definido. Já vi em alguns outros animais, mas em humanos ainda não está muito bem definido. Mas a falta dela pode causar esterilidade, tá? Queridinhos, vamos lá. Dica aqui para a vida, beleza? Jovens, quando se fala de vitamina, ela é super importante para você aí que está num processo de estudo muito grande. Por quê? Se ela é regulatória, você consumir todas as quantidades de vitaminas diariamente, você faz com que o teu corpo ele fique reguladinho, ele fique bom, certo? Então, uma das dicas que eu te dou é, jovens, toda vez que você montar um prato de comida e você pensar nos vegetais desse prato de comida, pensa sempre em 3 cores diferentes de vegetal, tá? Se você consumir 3 cores diferentes de vegetal todo dia, provavelmente você já vai consumir todas as suas vitaminas diárias que você precisa, tá? E nunca se esqueça, queridos, fruta, importantíssimo, pelo menos uma fruta por dia, tá bom? Beijo, um queijo para vocês, muito obrigado e boa sorte nessa caminhada nossa aí, tá bom? Até mais, queridos, tchau!